A arte antiga era melhor? Bom, nem tão antiga assim também. Bom, essa é uma pergunta bem perigosa e que talvez esteja indo um pouco mais longe do que eu gostaria de responder. Então é isso. Fim do vídeo, até mais, até a próxima. Brincadeira. Até porque dizer o que é melhor ou pior é bem subjetivo. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco hoje em dia por vários motivos. A coragem. A falta de coragem nas artes e no pensamento é só um reflexo de como a gente se desenvolveu até aqui. E como a gente tá com uma visão embaçada do mundo. Mas será que é uma coisa fácil de recuperar? A gente precisa mesmo de coragem? E quando eu falo do passado das artes, eu não tô falando exatamente de obras clássicas. Eu tô falando de um passado até bem mais recente, algo que seus pais e os avós com certeza conseguiram apreciar. Algo tão recente que, apesar da grande diferença, ainda é capaz de se apresentar de forma tímida hoje em dia. E o que seria essa coragem de fato? Mata onça mesmo? Mata, aqui tem coragem. Talvez não seja exatamente isso daí. Temos tantas coisas com aparência de inovadoras e com áreas de provocação que até nos levam a repensar essa ausência de coragem. Alguns fazem isso de forma tão explícita que fica até meio chato. Mas basta um olhar um pouco mais atento ou, por outro lado, mais abrangente que nos coloca exatamente em o que consiste essa diferença. E nada disso pode ser confundido com uma nostalgia barata, é justamente uma crise geral. Uma atitude de só ir contra o que é novo, ser contrário à novidade, seria muito diferente. A recuperação do passado seria plena e a ausência de crítica seria necessária. E a forma original da coragem, ela parece meio tímida. O que resta é apenas uma forma em que essa não consegue movimentar e engajar nada. E o que antes se movimentava e se expandia em diversas maneiras diferentes, hoje só aparece como uma forma pré-calculada e de fato uma ferramenta de marketing. E a coragem se resume ao choque? Não, essa é apenas uma das formas que ela pode se apresentar na arte. O choque é uma forma de buscar ressoar com algo mais instintivo, mais visceral de cada um. O choque tenta comunicar com além do bonito, além das formas atrativas, com o sublime. Você pode até tentar dar essa desculpa pro seu crush. Fala que você é sublime. Às vezes funciona, mas às vezes não. Ao tentar se engajar com o sublime, ela corre o risco de ultrapassar a todo momento. Esse é um dos perigos de ser corajoso e acabar por fim afastando o olhar por completo. Ainda que possa ser um convite a uma reflexão mais profunda, é um péssimo negócio para quem precisa de engajamento constante e de uma renda estável. Os avisos constantes, os trigger warnings em alguma forma, hoje em dia servem apenas para espantar de cara um público não desejante desse tipo de choque, mesmo que esse seja o que mais precise. E em uma sociedade regida pelos dados e estatísticas, avaliações negativas, baixa arrecadação de bilheteria ou até de forma mais distante o cancelamento acaba por tirar o incentivo de algo próximo do limite do sublime ou que venha como uma surpresa. Antes, a própria obra era o choque externamente. Não porque faltava conteúdo, mas sim para que esse seu conteúdo fosse recebido de uma forma interessada. Da mesma forma que contar algo só dizendo o que aconteceu, geralmente é menos interessante do que utilizar da narrativa para passar uma ideia. E em muitos casos hoje, a obra é o choque tanto em sua forma quanto em seu interior. Não é nada além do choque vazio que apenas se converte em diversão, entretenimento ou likes. Quando tenta fugir desse choque vazio, apenas representa alguma coisa bem superficial, nada arriscada, que no final vai ser consumida e logo em seguida esquecida. E agora aprofundando um pouco nessa parte de dependência da arte, afinal a arte nunca vai conseguir ser totalmente livre, inicialmente eu vou falar da sua relação com a grana. A arte nunca esteve dissociada de interesses, e o capital, apesar de não ter sido presente em toda a história, pelo menos na nossa sociedade, é a lógica mais comum, porque precisa vender a arte para não morrer de fome. E o que se tornou mais comum hoje é a forte influência do dinheiro, e a influência dele tira muito do fator criativo ao se propor novas formas que possam impactar os lucros. E essa pressão nem vem de fora em alguns casos. A própria forma de se distribuir hoje, a lógica do algoritmo, é a ceifadora da coragem. O impacto que às vezes promove uma incapacidade de se digerir algo de uma vez, por estar nessa dependência de dados que esperam um consumo direto e sem poder demorar, é desincentivado pela própria ocultação promovida pelos distribuidores, já que é tudo regido muitas vezes pela retenção. Artes que surgiram em outras sociedades, a pré-neoliberal ou até fora do próprio capitalismo, experimentaram outras formas de existir. Isso não afastou as necessidades, porque é impossível, apenas apresentaram outras formas que talvez pudessem ser mais permissivas ou que apenas não impactavam diretamente a coragem, mas outras partes. Até porque a arte às vezes se torna muito mais potente dentro de necessidades bem estabelecidas. A própria obrigatoriedade, seja ela criada pelos próprios artistas, como foi no Dogma 95, que criava umas restrições para a criação de filmes, ou até mesmo as externas, como a ditadura que impedia muitos temas, permite que a criatividade surja como uma resposta e uma maneira de transcender todas essas barreiras impostas. Ainda que as travas às vezes sejam muito difíceis de se superar, a partir da genialidade ou da coragem, ainda é possível de maneira bem brasileira driblar tudo isso.
A arte é apenas uma expressão dessa ausência. A gente perdeu a coragem para produzir ideias novas, criar teorias e também para dar sentido para as coisas. Não temos novas formas de aprender o mundo. No máximo, a gente tem alguma religião que foi feita a partir de uma revisão, de uma reinterpretação, de uma síntese feita a partir de um interesse, entendeu? Apesar da realidade continuar se movimentando e assim se alterando, não criamos nenhuma forma nova de AT pra gente de uma forma que a gente consiga simplesmente viver. E claramente isso aí não tá dando certo. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E o que ficou foi apenas a forma mais comum de viver do consumo ou pela busca infinita pela performance. Aquilo que Chaplin já mostrava em tempos modernos, a lógica do trabalho foi pra fora da fábrica e agora ela tá em tudo. O neoliberalismo adentrou até o castelo onde habitavam aqueles que mais se julgavam desalienados, as universidades. Elas reproduzem a mesma lógica de produção em massa, mesmo que sem nenhuma forma interessada, sem produzir algo novo, sem alguma coisa realmente importante. Fazem apenas para que elas tenham números suficientes para comprovar o seu valor. O número acabou com todo o nosso sentido. Por isso, falta coragem para a gente se libertar de tudo isso. Além de todas as forças que são impostas para a continuação do processo, é preciso também uma força para barrar ele. A própria filosofia foi afetada, não tem mais coragem para fazer ela. Ela se tornou apenas história da filosofia. E aqueles que ainda buscam fugir disso, eles são até mesmo desencorajados. Seja pelo processo que tem que seguir, ou novamente pela sobrevivência e renda, ou pela própria rigidez do pensamento que não quer avançar. Seja isso um efeito do anti-intelectualismo ou a simples covardia, quem ainda busca sair disso acaba sendo confundido com revisionismo ou sendo cancelado. A coragem, quando utilizada, espera que haja tempo para ela ser aproveitada. Quando não tem tempo, a forma falseada da coragem, aquela que tem o conteúdo vazio ou mentiroso, é a única possível. Um ambiente que cada vez consome mais do nosso tempo e nos impede de criar com coragem e até de consumir da mesma forma. E algo que demora para assumir da nossa cabeça é mesmo impossibilitado porque a gente tem que estar sempre pronto para resolver as nossas demandas ou até pela autocobrança, pela performance. O tempo livre que um dia já foi chamado de ócio, hoje se transformou num tempo morto. Nada é possível num tempo regido pela busca pela morte. E os feeds infinitos que nada dizem, nada constroem e depois de longas sessões são só simplesmente esquecidos, se assemelham muito com uma proximidade com a morte e pelo desinteresse pela vida, que é de fato uma forma nada corajosa. A ausência do ócio é a própria morte da criação. Tudo foi metrificado. E metrificar o ócio é impossível, por isso que ele sumiu. O ócio não é necessário numa sociedade desinteressada pelo sentido e pela vontade de viver. E é claro que a gente não perdeu a coragem como um todo, ela só tá um pouco mais difícil de encontrar pela quantidade de lixo que tem pelo caminho. E eu juro que se eu ver mais um debate de um otário contra 30 idiotas, eu vou denunciar esse canal. É esse tipo de coisa que é incentivado e acaba por tirar a luz do que realmente importa, das coisas que são mais importantes. Além disso, eu até já falei sobre no canal, essa continuação do velho, ressuscitação do velho, só contribui para tudo isso. Não só reanimam o velho, como ainda o removem de toda a sua personalidade e beleza. Tudo parece simplesmente falso e forçado. E como eu falei bastante sobre coragem aqui, apesar de toda essa cadeia material que parece impenetrável e também da ocultação algorítmica, que é a nova forma de censura, a censura moderna, eu acho que ainda cabe a gente ter essa coragem de ir buscar as coisas novas e as coisas interessantes. Talvez isso seja um pouco impossível agora e até mais sozinho, seja uma coisa bastante ilusória, mas com o tempo, com o movimento, eu acho que a gente consegue chegar lá e ter frutos lá no futuro. A gente tá cada vez mais jogado nos interesses dos outros, como num rebanho mesmo, e a gente apenas segue o que a manada faz e acaba por, infelizmente, só consumir aquilo que o grupo quer. A gente tá cada vez mais preso em redes sociais, streamings e até no mundo acadêmico, então cabe a nós boicotar essas entidades quase místicas e de fato ter mais coragem. E é isso, eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm recomendações para novos vídeos. Também, se vocês acharam que esse vídeo foi legal, dá um like. Manda para seus amigos que também podem achar esse vídeo interessante. E não esquece de se inscrever no canal, porque esse canal é novo, então se inscreve aí. Valeu, até mais, até a próxima.